Portanto, como eu dizia, a Lei nº 53/2006, de 29 de dezembro, criou uma obrigação nova aos municípios no sentido de definirem os novos regulamentos das taxas municipais, fundamentando-as economicamente. Pronto. Sabemos que foi criado, entretanto, um grupo de trabalho aqui na Câmara, tardiamente, apenas em abril de 2009, para tratar esta matéria. Como se hão de recordar, a lei estabelecia como prazo limite para a aprovação destes regulamentos novos das taxas, primeiro um prazo que era de janeiro de 2009, foi prorrogado depois para janeiro de 2010 e a nova lei do Orçamento de Estado prevê a possibilidade da extensão deste prazo até abril. Ou seja, estamos muito em cima do limite do tempo concedido legalmente para que estas novas taxas sejam apresentadas. A tramitação na Câmara não correu muito bem, isto porque a proposta de Regulamento Geral de Taxas veio à reunião de Câmara em 12 de fevereiro. Foi aberto um período de discussão pública que mediou entre 16 de fevereiro e 5 de março, apenas 15 dias corridos, 11 dias úteis, e a proposta final veio à reunião de Câmara em 24 de março. E agora, finalmente, veio uma retificação, esta última proposta, que hoje foi votada. Nós votámos, portanto, abstivemos, porque entendemos que, efetivamente, esta proposta de retificação é extremamente insuficiente. E é insuficiente porque não atende, por um lado, portanto, a observações feitas por algumas associações empresariais, designadamente a União dos Comerciantes do Distrito de Lisboa e outras, mas não atende, efetivamente, a observações críticas que lhe foram feitas, já fora do período de discussão pública, por outras associações que defendem determinados interesses empresariais, designadamente a Associação das Empresas das Agências Funerárias e a Associação das Empresas ligadas à atividade da publicidade exterior. Nestes dois casos, as observações que nos fazem estas empresas e estas associações empresariais vão no sentido de que as taxas, conforme estão propostas, podem condicionar ou mesmo fazer perigar as respectivas atividades. Nós, do nosso lado, temos algumas observações a fazer. Em primeiro lugar, relativamente ao procedimento interno. Achamos que um grupo de trabalho para um trabalho desta envergadura deveria ter sido designado muito antes de abril de 2009. Deverias ter estado a trabalhar muito mais tempo antes. Fazemos notar, por exemplo, que há uma série de outras câmaras municipais, algumas de menor dimensão, que efetivamente já desenvolveram e efetuaram este trabalho. Têm as taxas aprovadas, como seja Montijo, Mafra, Vila do Bispo, Sesimbra, Portimão, enfim, uma série delas, não escuso-me de enumerar. Criticamos o facto da discussão pública ter sido tão curta, quando esta variação anterior, mas conduzida também pelo Partido Socialista, em momento anterior, atribuiu os 30 dias previstos pela lei para a discussão pública de regulamentos importantes, como o remoelo, as taxas urbanísticas, a alienação de fogos municipais, as compensações urbanísticas. Portanto, de facto, o prazo foi muito curto. E, finalmente, porque o Executivo Camarário demonstra aqui parece que não sabe muito bem como é que deve avançar com as coisas, porque, de facto, do ponto de vista do procedimento administrativo, a discussão pública tinha terminado, cabia eventualmente apresentar a proposta final à Assembleia Municipal e ponto final. Mas, enfim, mais vale tarde do que nunca, recua para acomodar algumas propostas dos representantes da economia real, mas, pronto, mais vale tarde do que nunca, efetivamente, e procede a algumas alterações. Elas são boas, as alterações propostas, mas simplesmente são claramente insuficientes, não acomodam aquelas outras observações de outras atividades económicas que já referi. Depois, há aqui algumas questões de fundo, que são estas. Nós entendemos que, num período de crise económica como o que nós vivemos, e se atendermos ao facto de que a população residente em Lisboa hoje não chega praticamente às 500 mil pessoas, há aqui uma aposta muito grande deste Executivo Camarário no sentido de trazer mais pessoas para a cidade, mais empresas para a cidade. Era preciso fazer algum investimento e que se poderia eventualmente fazer exatamente através da, enfim, chamemos-lhe política fiscal da Câmara. É uma política de taxas, mas uma política fiscal, digamos-lhe assim. Por exemplo, nós achamos que, do ponto de vista geral, podia ser criada uma medida, como foi criada no Conselho de Oeiras, e que permitiu a criação do Oeiras Parque e do Tagus Parque. Houve uma isenção da derrama durante um período de tempo
e, portanto, isso permitiu às empresas olharem com vantagem a sua relocalização no Concelho de Oeiras. Portanto, nós entendemos que deveria ser assumida uma postura mais ou menos equivalente e depois achamos também que há que atender a situações particulares. Reparem, quer a Baixa Pombalina, quer noutras zonas da cidade, têm sido submetidas a períodos de obra de longuíssima duração. É o caso do Terreiro do Paço, é o caso dos restauradores, com a estação do Metropolitano fechada durante alguns anos, é o eixo da Alameda, Afonso Henriques, São Sebastião da Pereira, por causa das obras. E então aqui, nós o que propomos, e já propusemos, era efetivamente que fosse acomodada uma solução idêntica àquela que foi criada para a Avenida João 21, quando se criou o túnel da João 21, em que efetivamente houve uma isenção das taxas municipais durante um período de tempo para que os agentes económicos acomodassem o prejuízo que sofreram durante um determinado período de tempo em que aquelas obras decorreram. Portanto, basicamente foi isto que determinou a nossa posição de abstenção. Não tínhamos nenhuma vontade de obstaculizar o procedimento administrativo que leve, porventura, à aprovação do regulamento de taxas em tempo útil, em tempo legal, mas efetivamente consideramos que não estão acolhidas de forma alguma, digamos, as soluções que nós entenderíamos necessárias para que a cidade e a economia da cidade andassem para a frente e bem. Nós votámos a favor também do apoio ao Hot Club, que achamos que é relevante, uma transferência de 250 mil euros e a cedência de um espaço na Praça da Algaria que permita desenvolver as atividades, e achamos que é um facto relevante. E também no período antes da ordem do dia indagámos o vereador Manuel Salgado sobre o tema do polo cultural, do polo de Serralves, que está previsto para a zona da Baixa. Nós dissemos e gostaríamos de reafirmar que achamos que é muito relevante que haja dinamização da oferta cultural em Lisboa e também na zona da Baixa. Parece-nos que o polo de Serralves é uma intervenção com potencial de qualidade para esta zona. No entanto, ficámos a saber a ter a confirmação de que o que está previsto não é um polo expositivo, ou seja, com capacidades de exposições, é apenas um espaço, digamos, de promoção, de acesso aos arquivos, com um auditório, com uma zona de cafetaria. Não achamos que mesmo assim é positivo que aconteça, mas ainda estaríamos disponíveis ou veríamos com bons olhos que fosse uma iniciativa ainda com mais ambição. Em relação ao outro tema, que é o tema do relatório de gestão, o relatório de gestão transmite os factos, ou seja, que ocorreram em 2009. Nós, a propósito disso, fizemos uma nota que vos distribuímos com base absolutamente nos dados que estão disponíveis nesse relatório de gestão, ou seja, nos valores, nos quadros. E nós aqui o que gostaríamos de focar é que o relatório de gestão e o exercício de 2009, no fundo, vem confirmar uma série de tendências que nós temos vindo a alertar e que significam o esgotamento do atual modelo económico e uma certa dificuldade que o Executivo tem tido em mudar o chip, em no fundo, alterar o paradigma de gestão. Ou seja, continua a verificar-se uma elevada rigidez da despesa corrente, a níveis superiores à inflação. Portanto, o potencial de reestruturação de serviços da Câmara ainda está realmente por ser explorado. E esta rigidez da despesa corrente, aliado do lado das receitas, cresceu a receita fiscal, ou seja, os impostos cobrados aos municípios e às empresas, é 5,8%, mas a receita da atividade dos serviços prestados pela Câmara decresceu em 3,1%. Aliado ainda ao tema das transferências para as empresas municipais, que foram muito significativas, de 22,6 milhões de euros, o que também demonstra que há aí, digamos que o potencial de melhoria de gestão destas empresas também ainda não foi, digamos, completamente desenvolvido.
E desses fatores todos, o que se registra é um aumento do endividamento. Está aí, digamos, a ser desenvolvido também o tema do aumento do passivo, se bem que há que fazer justiça e há que reconhecer que uma parte significativa do aumento do passivo prende-se com gestão prudencial, ou seja, com provisões. E nós não entramos nessa discussão. Ou seja, achamos que a Câmara deve ter uma gestão prudencial e de transparência dos seus riscos. E as provisões refletem essa posição. Aquilo que para nós é grave é a não alteração de modelo, ou seja, é que as despesas continuam a crescer a um ritmo superior às receitas, as despesas são superiores às receitas, há um déficit de exploração e há necessidade de maior endividamento. E o facto é que o endividamento total, a dívida a terceiros da Câmara, que para nós é mais relevante do que o valor do passivo, porque o tema do passivo está muito influenciado, o valor do passivo está muito influenciado pelas provisões, mas o endividamento total passa de 1.116 milhões para 1.168 milhões de euros. Ou seja, há um aumento de 53 milhões de euros de endividamento. E isto, no fundo, demonstra que os desequilíbrios de exploração se mantêm, que o modelo está esgotado e que, na nossa ótica, é possível fazer melhor. Ou seja, é possível dar uma nova ambição à gestão financeira da Câmara. Com maior controle de custos, com o desenvolvimento de receitas, com uma gestão mais rigorosa das empresas municipais e deste mix de iniciativas, controle de custos, desenvolvimento de receitas, gestão rigorosa das empresas municipais, seria possível melhorar e corrigir o déficit de exploração e, portanto, evitar os aumentos de endividamento que se continuam a verificar. Aliás, resulta óbvio que a Câmara, em 2009, apresenta o maior nível de dívida e também de passivo da sua história, ou seja, está sempre a crescer. Realçamos também alguns pontos que achamos que poderiam funcionar melhor. Apesar de ter havido regularização de algumas dívidas a fornecedores, programa que elogiamos, porque achamos que a Câmara tem que funcionar como uma entidade de bem, a verdade é que o prazo médio de pagamento da Câmara aumentou de 142 dias para 152 dias. Ou seja, não só aumentou, como o valor absoluto é muito elevado. Uma Câmara que paga em média a 152 dias não está a desempenhar adequadamente o seu papel junto das entidades fornecedoras, não está, digamos, a alimentar a economia no registro adequado. Por outro lado, também não podemos deixar de levantar o tema do absentismo, que já temos levantado e que achamos que é crucial que a Câmara tenha uma política rigorosa de gestão dos seus recursos humanos. O absentismo, está no relatório de gestão, aumenta de 9,8% para 12,3%. E registre-se que este é o absentismo declarado, porque se a Câmara não tem um mecanismo de controlo extensível à maioria dos seus trabalhadores e à maioria das suas direções, o absentismo real deverá ser superior. E aqui coloca-se uma questão de equidade social, ou seja, tem que ser combatido o absentismo, não só para assegurar um melhor funcionamento da Câmara, como também por uma questão de justiça face aos trabalhadores que efetivamente trabalham. Porque há trabalhadores que efetivamente trabalham e a Câmara não pode conviver com uma situação em que há largas centenas ou, eventualmente, alguns milhares de trabalhadores que têm níveis de prestação e de absentismo desadequados.